O tema dessa nossa segunda parte é estratégias didáticas do ensino presencial com mediação tecnológica. Exatamente. Então aí de cara a gente já vai falar aí sobre o nosso pacote didático. É um assunto mais rotineiro, que a maioria dos professores já estão acostumados, né? Mas que nós sempre temos aí professores novos, né? Professores que recém-chegados que ainda têm algum tipo de dificuldade, né? E professores, assim, que precisam relembrar. Então, é importante a gente, né, no momento da nossa jornada pedagógica, sempre tirar um tempinho para recordar aí todas as nossas ações, né? Toda a nossa rotina ali diária, né? Exatamente. Então, o que é esse pacote didático? É um conjunto de materiais didáticos que servem de apoio pedagógico ao professor presencial com mediação tecnológica. Ele é disponibilizado ao professor presencial por componente curricular e por unidade de estudo. Então, nós vamos, na sequência, ver quais são os documentos que fazem parte desse pacote didático. Olha aí, nós temos aí o calendário da série, não é? Temos o plano didático pedagógico, que nós costumamos aqui chamar de PDP. Temos o cronograma de sequência de aula, que nós costumamos chamar de CSA. Nós temos o plano de aula, nós temos o plano de aula assíncrona e nós temos o plano de aula de revisão. Então, nesse momento, a professora Ellen vai dar aí uma navegada no plano de aula assíncrona, não é? Para mostrar um pouquinho mais eles para vocês, tá bom? É isso aí, a gente tem esses documentos, né, todos eles muito importantes para o nosso cotidiano aqui. A gente usa essas siglas aí para dar uma facilitada, então é importante, né, que os professores que estão chegando agora conheçam o documento e também as nossas siglas aí para facilitar na hora de conversar ali via IPTV, né, ou então escrever alguma mensagem mais rápida. Tá? Então é importante a gente conhecer esses documentos. E a gente vai mostrar aqui, enfatizar essa diferença entre um plano de aula síncrona, né, e uma aula assíncrona. A gente vai dar uma visualizada nesse documento aqui, na tela agora. É um documento muito bem organizado, né, que a gente se esforça aí para manter das formas adequadas. É um documento que atende o professor presencial, o professor ministrante, a nossa produtora. É o documento que traz aí um detalhamento de todo o plano de aula. Ele começa aqui pelo cabeçalho, que traz todas as informações de série, componente curricular, o nome dos professores, habilidades, objeto do conhecimento. Só uma correção aí, Ellen, que esse aí é o plano de aula. Eu já havia falado que era assíncrono, mas esse é o plano de aula. Depois que ela vai mostrar para vocês o de aula assíncrono. Exatamente. Né? Então a gente, né, precisa conhecer ele assim na sua totalidade, né? O professor, é importante que ele utilize. Às vezes a gente nota que o professor pede muito a cartela, mas a ferramenta ali que o professor precisa utilizar, destinada a ele, é o plano de aula, né? Isso, pedagoga Suzana? Exatamente. Tem um item aí, inclusive, que depois a pedagoga Ellen vai com certeza comentar com vocês, que são as orientações didáticas, não é? Exatamente. A gente tem aqui, como eu já falei, o cabeçalho com as habilidades, com o objeto do conhecimento, o detalhamento do objeto. A gente tem aqui as informações de duração da aula, como cada minuto, cada momento da aula está dividido, as minutagens corretinhas, né? Os momentos, atividades complementares, qual é o tipo de atividade, não é isso? Então, por isso a gente salienta e tenta mostrar para o professor a importância desse documento, o quanto ele é um documento completo, com certeza, que traz muitas informações para o professor sobre tudo aquilo que vai acontecer. E a gente tenta antecipar esse documento para o professor para que ele realmente tenha noção desses momentos da aula, né? É muito importante que você, professor presencial, se aproprie desse documento, que você leia, não é, as orientações didáticas, porque ali é uma comunicação direta do professor ministrante com você. Então, de repente, se ele vai fazer uma atividade, que ele precisa de algum material, ele vai com certeza colocar essa informação na orientação didática, não é? E essa atividade vai ter muito mais sucesso. Então, é importante que você se aproprie, é importante que você leia, conheça esse plano. Exatamente, para que você esteja mais preparado para conduzir essa turma aí na ponta, não é? Exato.
A gente tem aqui também toda essa divisão, né, da rotina, de como o que o professor deve fazer em cada momento. A gente tem aqui o nosso momento de atividades complementares, a gente tem o gabarito das nossas questões, né, que a gente viu aí durante a nossa jornada, alguns professores questionando sobre a questão dos gabaritos, não virem mais nas cartelas. Exatamente. Né? Mas é importante que o professor saiba que ele tem acesso a tudo isso, né, e que está tudo muito bem discriminado. Aí desce só um pouquinho, Ellen, dentro do plano de aula. Na parte que tem as atividades diversificadas. Na parte que tem isso. Vocês vão perceber que aí tem um campo que ele vai estar em branco, 2 campos que estarão em branco, não é? Ou vai ser do quadro, ou da atividade complementar, ou da de recuperação de aprendizagem, né? É porque é só lembrando que cada dia da semana vai ser uma atividade diversificada que vai ser trabalhada, não é? Então, por exemplo, nesse dia específico aí, é atividade complementar. Aqui onde está marcado, a gente tem marcado o xizinho aqui, tá? Exatamente, marca o xizinho, aí você vai observar que é atividade complementar. Mas vão ter planos, né, dependendo do dia, que vai ser a parte do quadro, não é, que vai ter ali preenchida, ou mesmo a parte da recuperação da aprendizagem, não é? Pode prosseguir. Os projetos de recuperação da aprendizagem. Isso. Aí aqui nesse plano de aula especificamente é o dia de atividade complementar, né? O professor preenche aqui os campos, ele traz as informações aqui sobre essa AC. E aqui a gente tem o campo de exposição dos conteúdos, né? A gente tem a coluna dos recursos midiáticos, que é mais destinada à nossa produtora aqui, né, na hora de fazer lá a produção dos recursos midiáticos, não é? E nós temos a coluna aqui, que é essa que é destinada mesmo ao professor, né, presencial, que traz as nossas orientações didáticas, o professor antecipa, né, e detalha tudo aquilo que vai acontecer durante a aula, aquilo que ele precisa que você faça, tá? Então, é um campo importante que o professor precisa ler antes de iniciar a aula, né, tirar ali um tempinho para dar uma olhada nesse plano de aula. Nossa, hoje é aula, né, 10, eu vou verificar ali o que o professor pede, o que ele me orienta a fazer, né? Então, é um documento completo, né, que nós temos muito interesse, né? Uma ferramenta para que vocês consultem, né? Que exatamente, vocês estejam justamente atentos. Isso. A palavra é essa, ferramenta, não é? Para que ele possa melhorar a prática dele lá na ponta. Exato. Aí o plano de aula traz aqui o campo de exposição dos conteúdos, né, a coluna dos recursos e as orientações didáticas. A gente tem aqui as orientações muito bem feitas pelos nossos professores, né? Caro colega professor presencial, nesta aula os alunos serão convidados a desenvolver a habilidade de planejar reportagem impressas e outras mídias, né? Ou seja, o professor vem aí falando tudo que ele vai fazer durante essa aula, tá? Isso mesmo. Campo muito importante. Importantíssimo, professores. Se apropriem, leiam essas orientações. Isso vai ser de fundamental importância para que esse processo de ensino-aprendizagem tenha sucesso, né? Exato. Aí a gente tem aqui todo o desenvolvimento da aula ao longo do plano, né? Os momentos da aula divididos, aula 1, os procedimentos didáticos, tá bom? Informações também importantes aqui aos professores presenciais. A gente tem DLI, gabarito das DLIs aqui, tá também todos muito bem organizado. E a gente tem aqui descrição dos momentos da interatividade, o momento de aula 2. E a gente também ainda tem mais coisas aqui, né? Exatamente. Momento de aula 2. Alguns anexos, né? Alguns professores colocam anexos. Sim, a gente tem aqui de professor para professor. Tem o de professor para professor, que ele dá uma dica, não é, de um material complementar. Sim, exatamente. Algo que, né, o professor pode ler ou se apropriar para também poder estar auxiliando aí os nossos alunos. Então, né, é um documento completo e é uma ferramenta para você, professor, né? A gente, quando os nossos professores fazem o plano de aula, a gente se preocupa, né, que eles coloquem as informações, que eles, de alguma forma, orientem vocês aí. A gente precisa que vocês utilizem essa ferramenta, tá? Agora, exatamente. Vamos seguindo. Exatamente. Agora, nós vamos complementar, né, porque ainda tem aí alguns itens que fazem parte desse pacote didático. Então, nós temos a atividade complementar, que agora há pouco eu comentei, não é? Que ela aparece em alguns momentos aí no plano. Temos as avaliações tipo A e gabarito. Nós temos as avaliações tipo B e o gabarito. Nós temos as habilidades socioeducativas.
o plano de estudo de recuperação paralela e o gabarito, e as cartelas de aula normal, aula síncrona e avaliação tipo A. Então, vale lembrar que nós, assim, não estamos nos debruçando em explicar cada documento, porque na jornada, né, nas apresentações anteriores, os pedagogos já mostraram esses documentos, já abriram alguns documentos. Fizeram, né, esse passo a passo. Exatamente. Aí. Então, como nós temos, assim, mais informações, nós não teríamos o tempo hábil para abrir esses documentos e explicar para vocês. Mas eu acredito que vocês já acompanharam nos outros dias, não é? Então, esse aí são os documentos que fazem parte do nosso pacote didático, não é? Então, agora nós vamos prosseguir. A gente vai aqui mostrar para vocês detalhadamente o nosso plano de aula assíncrona, tá? Que é esse plano aí que vai para o professor presencial executar aí as aulas assíncronas, né? Também é um plano igualmente o outro, totalmente detalhado, muito bem organizado. A gente começa aqui pelo cabeçalho, com todas as definições de série, professor, a data da aula, as habilidades, tá? Tudo organizado. E aí a gente tem, né, aqui o desenvolvimento do conteúdo, a gente tem orientações gerais que ajudam o professor ali no momento de ele se organizar, não é? Como que ele deve proceder. E lembrando que essa aula síncrona é uma aula sem transmissão, não é? Exato, é informação importante, né? Exatamente, então é muito importante o professor... É mais importante ainda que o professor consulte, né, esse plano e não fique só com as cartelas, né? Que ele abra ali o plano, dê uma olhada, leia com atenção o campo destinado a eles. Aquele campo ali de orientações didáticas, nessa aula síncrona, ele vai ser fundamental para que o professor possa, não é, lá na ponta, conduzir essa turma, porque lembrando que não tem a transmissão, não é? Sim. Então vai ser o professor presencial que vai ter que conduzir, que vai ter que ministrar esse conteúdo, né, de certa forma. E ocorre certas vezes que o professor pede algum tipo de material ali, né, como a gente já viu, o professor pediu para os alunos trazerem jornal ou durex. Então, é importante o professor se antecipar para saber se, né, se o professor ministrante não solicitou alguma coisa para essa aula, que ele vai precisar providenciar, né, um jornal, um papel, uma revista, né, coisas importantes para o momento da aula, para que a aula aconteça muitas vezes no momento de interatividade, né? Então é importante estar atento a essas orientações didáticas aí, principalmente das aulas assíncronas, né? Isso mesmo, exatamente. Aí a gente tem aqui também quase praticamente os mesmos campos, tá? A gente tem o desenvolvimento do conteúdo, a coluna dos recursos midiáticos e as orientações didáticas aí, tá? A gente tem os dois momentos de aulas aqui, tá? O desenvolvimento da aula, a dinâmica, aula 1, tá? O primeiro momento da aula, o segundo momento da aula. A gente tem aqui a dinâmica, né? O momento da dinâmica que trazem as questões, o gabarito aqui, todo comentado, né? Todo detalhado. Exatamente. Tá? E a gente também tem aqui o de professor para professor, que eu acho que também é um campo importante quando se trata de aula síncrona, né? Que o professor pode se antecipar e procurar conhecer um pouquinho do conteúdo, né? Para possíveis... Aí só reforçando a questão do gabarito que você falou anteriormente, ele não vai na cartela, mas ele está onde? No plano de aula. Exato. É por isso que é muito importante que você baixe também esse plano de aula, não é? E se aproprie dele, porque tem informações que não estão na cartela, mas estão no plano. A cartela é muito mais voltada, né, ao aluno, à visualização dele e a um apoio ao professor ministrante, né? O documento realmente que norteia o trabalho do professor presencial é o plano de aula, né? Que a gente inclusive tenta com o máximo, né, de vezes possíveis mandar na data certa, mandar antecipadamente, a não ser que aconteça algum problema, né? E acontece de às vezes atrasar, mas a gente tenta ao máximo possível mandar com 5 dias antes, que é para o professor já abrir esse documento, já dar uma lida, não é? Antecipar aí tudo que vai acontecer durante a aula. Exatamente. É isso aí, acho que ficou bem claro, né, os campos e tudo aquilo que esse documento vem trazendo, e a gente pode prosseguir. Vamos prosseguir aí. Então, olha, nós temos aí o período de envio do pacote didático. O pacote didático será enviado por 2 canais, por e-mail da turma
e por IPTV. A Ellen acabou de mencionar a questão dos 5 dias, não é? Então, essa informação está aí, ó, com 5 dias úteis antes do início da transmissão do componente curricular. Então, aí eu só gostaria, Ellen, de reforçar sobre essa questão do e-mail da turma, não é? Então, professor, veja, o e-mail da turma, ele é muito importante. Se você não conseguiu acessar esse e-mail, nunca conseguiu entrar, está com alguma dificuldade, você tem que sanar essa dificuldade. Porque na cartela seguinte, por favor, se você puder... é encaminhado sempre por e-mail da turma, pela equipe de suporte. O e-mail é o repositório de todos os materiais enviados no decorrer do ano letivo. Para encontrar materiais de componentes que já passaram, basta buscar na caixa de entrada do e-mail. Então, se você não conseguir ter acesso a esse e-mail, você vai ter dificuldade de buscar esse material, não é? Ele é enviado também por IPTV, mas assim, acontece de algumas vezes o professor solicitar, pedagoga, você pode mandar um e-mail por WhatsApp? Não, nós não podemos mandar um e-mail por o material por WhatsApp. Você pode mandar o material para um e-mail que eu tenha, que não seja... Não podemos, professores, tem que ser no e-mail de vocês, institucional. E lembrando que tem que ser agora do ano 2024, tá? Tem que estar atualizado. Então, caso você não esteja conseguindo acessar esse e-mail, você tem que entrar em contato com o pedagogo da série. Nós estaremos logados aí todos os dias. Nesse momento de jornada, nós estaremos logados no canal da jornada. Mas após passar esse período, nós estaremos no canal da série e aí você já entra em contato com o seu pedagogo, fala que você não está conseguindo acessar esse e-mail, que ele vai lhe orientar e ele vai lhe encaminhar para o setor responsável para que o senhor consiga resolver essa questão de e-mail, porque o e-mail é uma comunicação muito importante e é para esse e-mail institucional que vão todos os materiais. Exato, é uma ferramenta importantíssima, né, para o professor do ensino presencial com mediação tecnológica, né? Você precisa do seu e-mail ali para estar... Até porque, pedagoga Suzana, às vezes você recebe por IPTV e tá com algum problema ali, você não consegue baixar essas cartelas, né? Ou não sei, a memória do computador está cheia. E você acessando via e-mail, você vai lá, abre o documento, né, e verifica, ele fica lá dentro do e-mail, não tem esse problema de você não conseguir acessar. Então, o correto é que você utilize essa ferramenta. É uma ferramenta importantíssima, tá bom? Que você não deixe ela de lado. Vamos seguindo? Vamos seguir. Então, agora, olha, o envio por IPTV, como é que ele acontece? Ele é encaminhado pela equipe do suporte técnico nos horários, olha, do vespertino é de 12h30 às 13 horas, do noturno é de 18h30 às 19 horas. O material só poderá ser salvo se o login estiver conectado no canal durante a transmissão. Essa é uma informação importante, não é? Sim, exatamente. Se você não esteve lá, né, qual é que é a outra saída? Se você não estava conectado nesse horário, por algum motivo, falta de energia, não sei, né? N motivos aí, N situações podem acontecer. Então, você pode acessar esse material pelo e-mail, né, no caso. Com certeza. Tá? A gente tem aí 2 ferramentas que podem ser utilizadas aí, uma, né, pode auxiliar a outra. Tá? Algumas vezes os professores perguntam se a gente não pode enviar esse material antes, por exemplo, 12 horas. Gente, a gente tem um procedimento aqui que é o checklist, então não tem como a gente enviar antes, a gente conclui esse checklist, se tiver tudo ok, aí o atende e envia esse material. Então, para a gente fica muito complicado, muito difícil a gente fazer esse envio 12 horas. Por isso é que o envio é realizado a partir das 12h30, não é? Exato. E das 18h30 também. E muitas vezes, num primeiro horário, são pouquíssimas turmas logadas, né? Então, a gente acaba que optou por não enviar... escolher um horário ali, né, mais viável para ser enviado, devido a gente perceber que no horário de 12, né, não tem muitas pessoas logadas, né, 12h30, como já está ali mais se aproximando do horário, aí a gente já tem mais turmas logadas e fica mais fácil fazer esse encaminhamento desse material. Exatamente. Olha só, gente, uma informação importante, olha, fique atento, envio das avaliações tipo A,
Olha, como acontece? Por e-mail serão encaminhadas com 48 horas de antecedência ao dia da realização da prova. O gabarito será enviado no dia seguinte à aplicação da avaliação. Então, a gente nem precisa pedir e lembrar ao professor que ele não deve disponibilizar essa avaliação antes do dia da avaliação, não é? Até porque a gente tem aula de revisão, né? Exatamente. Ainda que o aluno precisa ali assistir, aquele aluno que eventualmente faltou, se perdeu ali no meio do caminho, pode assistir a aula de revisão, necessita assistir a aula de revisão antes de fazer a avaliação, né? Por isso, a gente pede para que não seja disponibilizada antes. Por IPTV, serão encaminhadas após a interatividade da aula de revisão 2 em todas as séries. Antes do intervalo, verificar horário de transmissão, né? Exatamente. O gabarito será enviado no dia seguinte à aplicação da avaliação, ou seja, né, ficar atento nesse horário aí. Serão encaminhadas logo após a interatividade da aula de revisão 2 em todas as séries, tá? Então, vamos prosseguir. Olha, Ellen, para iniciar o ano letivo de 2024, o que é que nós teremos? Pois é, finalizadas aí as nossas informações sobre os nossos, né, o nosso cotidiano, a nossa rotina diária, nossos documentos, a gente já vai trazer essas novidades aí que nós temos para o início do nosso ano aí, né, dar um start inicial. A gente tem o quê? A nossa aula inaugural, tá? A gente está muito animado com essa questão da aula inaugural aí, tá? Os professores já estão se dedicando aí há algum tempo à produção dessa aula, tá? Uma aula assim muito bacana, que os professores estão se empenhando mesmo, tá? E é um momento dedicado, né, ao estudante, com orientações pedagógicas sobre o ano letivo de 2024, né? A gente vai, eu costumo dizer que a gente vai ambientar esse aluno com essa aula inaugural aí, mostrar para ele como que as coisas funcionam, o que que vai acontecer, sobre o que né, como vai ser a caminhada dele aqui no ensino presencial com mediação tecnológica, tá? Então é um momento muito bacana que a gente pede que o professor incentive os alunos a participar, né? Não, por favor, né? Não diga assim, não, tal dia é só aula inaugural. Não, tem que falar para os alunos assim, queridos, venham, a aula inaugural é muito importante, ela foi preparada com muito carinho por vocês, os professores aí estão se dedicando, é um extra, né? Ou seja, os professores têm a aula dele, mas eles têm também a aula inaugural, então é um extra que eles precisam se dedicar aí, então que vocês aproveitem esse momento e incentivem os nossos alunos a participar. Tá? Isso mesmo. Qual vai ser a data da nossa aula? Vamos ver aí, prosseguindo. A nossa aula vai ser no dia 26/2/2024, tá? No turno vespertino, ela inicia às 13h30 para o ensino fundamental. E no noturno, ela inicia às 19 horas no ensino médio, né? E educação de jovens e adultos. Ou seja, a gente vai ter aí momentos separados para cada série, ali, para cada etapa ali dos ensinos, tá, gente? Então fiquem ligados, cada turma ali deve entrar lá no canal correto, que o professor esteja atento aí a essas informações. Vespertino às 13h30, né, para o ensino fundamental, e noturno às 19 horas para o ensino médio e educação de jovens e adultos. E você, professor presencial, como você pode colaborar com essa aula? Olha aí, nós temos aí alguns pontos importantes. Organize a sala de aula de forma acolhedora. Então, lembrando que os alunos estão retornando agora, não é? Então, eles estão ansiosos, eles estão com medo, não é? Temerosos. Exato. Então, acolha esses alunos, não é? Converse com a turma sobre o tema que será abordado. Então, lembrando que vocês receberão esse material com antecedência, não é? Então, vocês vão ter essa oportunidade de saber o que vai acontecer. Então, assim, já dê aquele spoiler, né? Não precisa assim contar tanta coisa, mas incentive o aluno a participar. Olha, explique para os estudantes que neste dia será um dia de uma aula especial para iniciar o ano letivo. Então é aquilo que a professora Ellen falou, está sendo preparado com muito carinho, é uma aula muito especial, não é? Vai ser uma aula muito agradável. Então explique para eles isso. É o ponto que vem a seguir, incentive os estudantes a participarem das interatividades. Então, esse é um ponto importante, porque muitas vezes a gente percebe que os alunos têm muita timidez, não é, na hora de participar da interatividade. Sim. E qual é a ênfase do ensino presencial com mediação tecnológica? É a interatividade, não é? Então, não importa se ele vai errar, se ele vai acertar, o importante é que ele participe, porque é isso que faz a diferença, não é verdade?
verdade, professora Ellen? Exato, pedagoga Suzana. E a gente eu vou dar um spoiler aqui sobre a aula inaugural, que eu estou participando desse momento aí também, tá? Olha, a gente vai incentivar esse aluno, né, a participar desses momentos que a gente ouve alguns professores presenciais que eles têm alguma dificuldade, né, de trazer os alunos para participar desse momento. Então a gente vai incentivar eles a participarem desse momento, né? A gente vai trazer uma aula muito dinâmica, uma aula muito bacana. Então é importante, né, que vocês incentivem eles a estarem aí, né, a participar, porque a gente vai orientá-los no sentido de como proceder durante esse ano letivo e tudo aquilo que vai acontecer. A gente vai antecipar, né, porque a gente acredita que se a gente não explica, né, gera muito mais medo, muito mais ansiedade. Então, para diminuir aí esse tipo de situação, a gente vem com essa aula inaugural, né, uma aula leve, uma aula dinâmica, divertida, aí para que nossos alunos se situem aí e tenham um excelente ano letivo. E nós contamos com a participação de vocês. Sim. Certo? Então vamos dar prosseguimento. Olha, a nossa avaliação diagnóstica. Isso, não é? Além da nossa aula inaugural, né, a gente tem aí também a nossa avaliação diagnóstica, que tem por objetivo a verificação da aprendizagem dos alunos no ano letivo de 2023, guiando o planejamento a partir do que o aluno aprendeu e suas dificuldades, né, possibilitando a organização de estratégias pedagógicas adequadas para a recuperação da aprendizagem no ano letivo de 2024. Ou seja, aí, é um movimento que faz parte, né, da nossa recomposição da aprendizagem, aí, né, que a gente falou no começo, ou seja, esse momento de hoje está todo interligado. Tá? Então, o instrumento é utilizado para a realização da avaliação diagnóstica. O instrumento utilizado para a realização da avaliação diagnóstica será o nosso simulado escolar, composto por questões de todos os componentes curriculares da série anterior do estudante, né? Exatamente, nós vamos aí passar como é que vai ser feita, não é? Sim. Olha aí, a organização da nossa avaliação diagnóstica. O simulado será dividido em 3 blocos, com 3 dias de aplicação e 3 dias de correção ao vivo pelos professores ministrantes. Então, nós teremos a aplicação do bloco 1 no dia 27/2 de 2024, da aplicação do bloco 2 no dia 28/2, do bloco 3 no dia 29/2 e a correção vai acontecer no dia 1º/3 do bloco 1, do bloco 2 no dia 4/3 e do bloco 3 a correção vai acontecer no dia 5/3. Ou seja, a gente tem uma sequência aí, né? 3 dias de aplicação e 3 de correção, né? Momento importante, incentive os nossos alunos, tá? Vamos falar sobre a organização da avaliação diagnóstica. Vamos falar, na verdade, agora sobre a tabulação dos resultados, tá? As respostas do aluno deverão ser enviadas via link online, disponibilizado no caderno de orientações ao professor ou pelo QR Code na cartela. As respostas dos alunos devem ser enviadas somente quando finalizarem os 3 blocos de aplicação, tá? O link deve ser preenchido aluno por aluno, informação importante, né? Ou seja, se a turma tiver 10 alunos, o link deverá ser preenchido 10 vezes. Exatamente. E ainda sobre essa questão dos resultados, né? Vamos dar continuidade. Olha, qual é o período? Super importante essa informação, ó. Período para envio das respostas dos alunos será de 6/3 a 13/3. Então, professores, é muito importante a gente fazer a tabulação desses resultados, não é, professora Ellen? Sim, exatamente. Porque a gente precisa mensurar, a gente precisa ter um retorno disso, né? Não basta só aplicar a avaliação diagnóstica. A gente precisa saber como os nossos alunos se saíram. Então, por favor, participem, não esqueçam dessas datas, tudo bem? Então, vamos prosseguir. Olha, nós temos aí algumas dicas importantes, ó. Salve as cartelas para mediar a aplicação da avaliação diagnóstica de cada bloco. Evite imprimir o caderno do simulado dos alunos, pois temos uma quantidade extensa de questões com bastante imagens que podem demandar uma grande quantidade de folhas de impressão. E utilize o modelo de folha de resposta disponibilizado no caderno do aluno. Ele já vem com a organização do bloco. Então, essa última aí, que é a questão da folha de resposta, é super importante, não é? Porque depois ele vai utilizar isso, né, para fazer
essa tabulação. E às vezes a gente vê o professor falando, eu não consegui imprimir, ou então eu estou imprimindo, não consegui. Não é necessário, professor, né? Entregue o cartão de resposta para o aluno, né? Que você vai economizar aí papel e vai conseguir fazer com muito mais rapidez aí esse processo, tá? Olha, e agora nós temos uma agenda de início de ano. É isso aí, vamos recapitular as informações que a gente passou aqui, Exatamente. né? Então, quando é que vai ser a aula inaugural, professora Ellen? A data da nossa aula inaugural é dia 26/2/2024. E depois vem a nossa semana de avaliação diagnóstica, que vai ser do 27/2 a 5/3. Em seguida, a gente tem o nosso período de tabulação da avaliação diagnóstica, que vai do dia 6/3 ao dia 13/3 de 2024. E, finalmente, a data de transmissão de sequência de componentes curriculares de 2024, que vai iniciar no dia 6/3 de 2024. Essas foram nossas informações, né, desse segundo momento. A gente espera que tenha sido um momento proveitoso aí, né, de tirar as dúvidas, de se preparar aí para esse ano letivo que a gente vai enfrentar e com certeza com muitas vitórias, com muito sucesso, não é isso, pedagoga? Exatamente, aí nós temos os nossos contatos, tá? Tem um e-mail da Gentec, tá? Que é gentec@seduc.net. Então, se você tiver alguma dúvida, envie um e-mail, tá, pra gente, que a gente com certeza vai retornar vocês. Também tem o ramal da Gentec, não é? Tem ali o telefone. Exato. A Gentec, só lembrando, é a Gerência de Ensino Mediado por Tecnologia. Precisou de um auxílio aí, de uma informação, não deixe de entrar em contato, né? A gente tem o contato do pedagogo da série, a gente tem o e-mail, a gente tem esse ramal, então tá precisando de ajuda, conte conosco, né? Mande aí a sua mensagem, a sua solicitação. E é isso. Exatamente, não sofra sozinho, professor, nós estamos aqui para ajudá-los.